E hoje quem senta para trocar uma ideia comigo é um pastor fora do comum. Ele lidera um projeto fantástico com moradores de rua que já vem resgatando vidas há 8 anos. Confere aí. Eu quero voar com você nas alturas. Pastor, muito obrigado. Olá, Por oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Para a gente é um privilégio conhecer um pouquinho desse trabalho que o senhor vem fazendo. E hoje o senhor é pastor. Eu conheço o senhor como pastor. E para começar a nossa conversa, eu queria saber do Jorge, como é ser pastor, o lado bom e se tem algum lado ruim, né? Porque às vezes a pessoa que olha de fora fala que acha que a vida do pastor é assim, aquele mar de rosas, tem um telefone vermelho na sala direto com Deus, que não precisa às vezes fazer, né, as devocionais, ler Bíblia. Como que é essa vida de pastor? Jean, eu até alguns anos atrás, já no Projeto Gadareno, eu liderava ele como obreiro. Era um obreiro credenciado da igreja. Então, não era o ser pastor que me fez estar no projeto, por exemplo. Uhum. E algumas pessoas me perguntavam, às vezes, se eu não queria ser pastor, né? Uhum. E eu dizia assim que eu não dava conta nem de ser obreiro. Entendi. Então, chegou no momento em que as coisas penderam para ser o título de pastor. Uhum. Mas não é ele que me faz eu fazer ou não. Eu já vinha fazendo o ministério independente disso. Uhum. Como eu não sou um pastor, assim, integral remunerado da igreja, eu tenho atividade fora e estou na igreja também, então tem algumas coisas que talvez sejam um pouco diferentes da jornada da gente. Agora, as questões espirituais eu penso que são iguais, né? Aí você tem que... tem um ditado que o pastor Eduardo fala assim, é de graça, mas custa caro. E custa caro, né? Toda conquista que nós temos espiritual, ela tem um preço a ser pago. Então, na posição que Deus me colocou como líder de um ministério, há um preço a pagar espiritualmente. Sim. Se quiser, creio que isso é fundamental. Então, todo aquele que lidera um trabalho, um projeto, um ministério, ele tem que pagar o preço daquilo que está fazendo. Eu costumo dizer que não é quanto você quer levar, mas quanto você está disposto a pagar. E não é de um dia para o outro também, né, pastor? É um processo. Esse é um processo, É um processo. Né? Na primeira fase do processo é você entender o que Deus quer. Eu acho que entendo que o mais difícil, ou que exige mais atenção de todos nós, é ter ouvido, é entender o que Deus quer. Se Ele te mandou fazer, aí você está garantido. Sim. Né? Essa certeza, essa convicção, não, eu estou fazendo algo que Deus me mandou fazer. Seja o que for, vai dar certo. Sim. E hoje a gente tem uma grande dificuldade também, porque tem muitos jovens, onde a gente vai, que quer conhecer qual é o propósito da vida dele, mas não quer pagar o preço, não quer ter vida com Deus, e acha que vai ser assim de um dia para o outro. Né? Você falou algo interessante. Digamos, eu sabia que Deus tinha algo para mim. Sabe aquela certeza que você tem dentro de você, que Deus quer que você faça algo. Mas eu não sabia o que Ele queria. Entendi. Então eu estava buscando. Então por um ano eu deixava minhas filhas na escola e vinha aqui para a sala de oração aqui. O porteiro abria aqui, eu já estava junto com ele. Aí um ano eu fiquei orando. Neste processo é que as coisas foram acontecendo e eu acabei hoje o Projeto Gadareno, na época não tinha nome Projeto Gadareno, na época então era só um trabalho com população de rua. Mas eu apliquei o meu coração em saber o que Deus quer. Então a pessoa tem certeza do chamado, não sabe qual é o chamado, então ele tem que demonstrar para Deus que ele quer saber mesmo o que Deus quer da vida dele. Entendi. Então você tem que aplicar. Daniel, por exemplo, ele jejuou lá 21 dias, daí eu entendi o que Deus quer. Então, assim somos nós. Sabe que Deus tem algo para você? Você tem que demonstrar para Deus que você quer muito saber o que Ele quer. Aí Ele vai te revelar. Sempre Deus. Deus nunca se cala, mas Ele quer ver esse desejo sincero nosso de saber. Para nós nos acostumarmos sempre já a primeiro perguntar para Ele. Exatamente. E aquele negócio que quem recebe orientação
é quem está próximo de Jesus, quem tem relacionamento, intimidade. É com ele, verdade, né? é verdade, é verdade. Então, e o senhor hoje faz um trabalho muito relevante aqui na nossa igreja, e que é o Projeto Gadareno. E para quem está nos assistindo, eu gostaria que o senhor falasse desde o comecinho lá, como que foi esse processo. Por exemplo, o senhor ficou um ano orando para ver qual era a vontade de Deus. Aconteceu alguma coisa, né? Deus começou a usar o senhor. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi o início desse processo. processo. Então, enquanto eu estava orando, dentro desse ano, eu estava procurando o que fazer para Deus. Eu pegava a revista da igreja e ela colocava nas caixinhas do correio, pessoal, leva folhetinho, né, evangelizava quem estava em volta. Pensei que era para ir para a África, porque eu tenho raízes muito fortes na área de libertação da o senhor igreja. chegou a pensar que era Para a África, sim. Eu já tinha... Eu cheguei a almoçar com a então missionária Rosane Dínguio, conversamos com ela, Olha ia ficar um só. tempo lá, mesmo trabalhando aqui, eu ia ficar um tempo lá, porque eu entendi que Deus podia me usar lá. Aham. Na realidade, eu estava desejando muito saber o que Deus queria. Entendi. Isso movia o senhor de certa forma. Isso. Então, tá. Naquele processo, enquanto eu estava orando, esses planos vinham, eu encontrei uma velhinha perdida na rua. Moradora de rua. Não, uma senhora normal, ela estava de roupão, assim, como se estivesse dentro de casa, e próximo da minha casa, eu moro na divisa, saindo para Campo Largo, e ela estava com roupão, e eu, atravessando a BR, puxa, eu pedi para Deus colocar anjo para passar aquela senhora. Ela passou a primeira fase, parou no meio do canteiro, que tem uma rotatória, daí eu dei a volta com o carro e cerquei ela do outro lado e coloquei, e pedi para ela entrar no carro. Tem umas chácaras ali para frente e pensei comigo, poxa, que responsável as pessoas mandar uma senhora como essa na panificadora aí, Pois é. sozinha. E coloquei ela no carro e atravessei o asfalto, fui conversar com ela, perguntei onde ela morava, e eu estava lá na saída para Campo Largo, ela me disse que morava ali, olhou pro mato e falou assim, eu moro depois do passeio público. Meu Deus. Daí eu vim com ela até o centro, achei que ela morava aqui mesmo, passei o passeio público, parei atrás do Shopping Milha, perguntei onde é que ela morava, ela falou que não sabia onde morava. E daí eu não sabia o que fazer com aquela senhora, né? Poxa, ela já era, peguei ela às 5h20, ela tinha uma identidade no bolso, comecei a ligar, procurando alguém que, pelo sobrenome dela, não lembrava o telefone. Liguei para todo mundo que tinha ali, não consegui, estava escurecendo, fui numa panificadora, ninguém conhecia ela, e vim aqui para a igreja. Aí, inclusive, entrei na sala ao lado do pastor Silas aí, peguei o telefone e continuei ligando, enquanto alguns obreiros aí subiram com ela para a lanchonete aqui em cima, para dar um lanche para ela, na época. Atenderam ela enquanto eu ligava. Eles se esgotaram, liguei para tudo quanto é lugar aí que desse, não acharam ela. Me disseram alguém que eu vou ter que levar em algum órgão público. Daí eu fui levar ela num albergue, não tinha onde colocar. Ela falou assim, não pode ficar com ela, que pouco sequestrou a velhinha. Aí eu levei ela no albergue e quando eu entrei dentro do albergue e eu vi aquela condição de miséria, eu vi jovens, crianças, adolescentes em estado de extrema miséria, naquele abrigo, assim. Aquilo era um depósito, gente. Era aqui, atrás da rodoviária do Aquadrupe. Graças a Deus fecharam, porque lá não tinha condição. Era uma coisa que eu me espantei, apesar de eu ser de família muito humilde, pobre até, mas aquilo era miséria mesmo, né? Entendi. Miséria não só física, assim, você vira uma miséria espiritual, pessoas assim, coisa triste, vazia, derrotadas, destruídas pelo inferno, humilhadas, né? Aí eu fui com ela até o balcão lá, da recepção, aí mostrei a identidade, as pessoas conheciam ela, ela já era... Ela tinha problema de Alzheimer. Conheciam ela lá já no albergue? Ela não era moradora de rua, mas era uma pessoa que perdia a memória e se perdia na rua e as pessoas encontravam. Acabavam levando ela para lá. Para lá e devolvia ela para casa. Então, daí devolveram ela para casa. Eu, quando vi ela, eu perdida e pensei como se fosse minha mãe. Falei, poxa, minha mãe. Né? Foi assim, eu parei como se fosse minha mãe. Daí, quando o chamado se deu lá dentro daquele albergue. Entendi. Lá eu entendi o que Deus queria. Entendi. Então, nesse momento, se você falou, não, Deus está me chamando para fazer isso. Eu saí lá dentro com vergonha. Eu saí lá dentro falando para mim mesmo assim, ó, que porcaria de cristão que eu sou. Foi isso que eu falei para mim mesmo. Poxa, eu estou na igreja, minha esposa, as filhas acolhidas, na época aí estavam
nas escolinhas aí. Aham. Então, eu me senti assim, muito egoísta, né? Muito pensando em mim mesmo quando eu fui confrontado com aquela miséria. Foi importante Deus ter me levado lá dentro. Se eu não tivesse ido lá, eu não estaria onde estou aqui hoje. Eu tive que ter aquele contato. Eu diria o seguinte, pensando, agora, recente estava na reflexão, nós somos naturalmente egoístas. As nossas emoções precisam ter esse choque de realidade. Sim. Nós temos que ter esse contato. Exatamente. Sair do nosso mundinho. Né? E isso faz com que desperte em nós muitos chamados. Muitos são chamados para trabalhos como esse, mas porque só escutam os relatos e não vão lá. Sim. Eu sugiro que a pessoa vá num albergue, vá num asilo, vá num orfanato, vá em hospital, vá na cadeia. As pessoas falam assim, eu quero ver Jesus. E Jesus falou o quê? Se quer me ver? Estava né? doente, fosse me visitar. Fosse visitar aonde? Onde que você vai visitar Jesus? O camarada pensa que visita Jesus na igreja? Exatamente. Jesus, a Bíblia fala que se quiser visitar ele, você vá no hospital, vá no asilo, vá na cadeia, que você... Porque hoje a gente está vivendo justamente esse evangelho, né? É raso, barato e exclusivo, né? A gente exclui as pessoas hoje do evangelho. Então a reação do Senhor quando entrou dentro sim, eu saí de lá. É para isso que Deus me chamou. E nesse momento foi onde que Deus encheu o seu coração de compaixão. Eu entendi que tinha que fazer alguma coisa. Entendi. Daí na época eu trabalhava num culto de libertação da igreja. De libertação. E daí nos juntamos, né? Mais uns 7 que aceitaram a proposta e começamos em 8 pessoas. Na época não tinha nome, eram 8 pessoas que saíram na rua da lanche. Né? Não tinha... Mas antes disso, pastor, e qual que foi a reação da sua esposa e da família? Agora eu vou trabalhar com esse tipo de... Deus me chamou para isso. Acho que no primeiro momento não teve assim acho que eles ficaram até meio tranquilos, porque eu falei para eles que ia para a África, entendeu? Eu acho que Deus me mostrou uma situação mais difícil, preparou. Eu estive aqui falando com o pastor Eduardo, pedindo autorização para ir para a África, falei com o pastor Cília, falei com o pastor Fernando Camargo, fiz mais missões, eu me preparei mesmo. Então meu coração, Deus já tinha me preparado para o pior. Então quando eu fui para o Gadareno, eu já estava no lucro, já fiquei por aqui, já estava mais sossegado. Ufa, meu Deus. Deus deixou mais barato. Então foi uma estratégia que Deus foi usando para derrubar as minhas barreiras. Entendi, né? Florescer no coração. Isso, aceitar de forma mais fácil o que ele tinha de proposta para mim. Que legal. E daí, então, depois tratou com a família, agora eu vou buscar uma equipe. Isso. Aí começamos a sair na rua. Minhas filhas saem comigo desde o começo, ela tem 8 anos de idade, já saiu comigo na rua. E elas amam, né? Eu não tive dificuldade, na realidade elas saem, né? Assim, desde criança, elas são apaixonadas pelo projeto, saem na rua. Que legal. Né? Desde novinho. Então tem vários locais em Curitiba, como a 15 de novembro, que são locais que estão filmando, assim, monitorados. E tem lugares como Capanema e Paulinho, outros que daí as crianças, assim, a gente não leva. Mas nós desde cedo saem comigo, assim, o ministério tá na família hoje. Que legal. E toda a família já abraçou a ideia? Sim, são apaixonados. Entende que é o que Deus quer. Né? Não foi o que eu pedi para Deus, mas foi o que ele entendeu que eu tinha que fazer. Né? Que legal. E daí formou equipe, aí... Porque sempre tem aqueles momentos que são difíceis, que às vezes Deus me chamou, daí no começo é tudo aquela empolgação, tudo dá certo, mas sempre tem aquele momento que digamos que é a estação do inverno, a estação do outono. Eu vou dizer o seguinte, assim, eu agradeço a Deus por todo o deserto do começo. Porque se tivesse no começo me estendido tapete vermelho para mim, eu não estaria preparado para viver tempos que eu tenho vivido hoje para frente. Então a dificuldade lá atrás forjou em mim o soldado, o obreiro, né? O pastor que eu sou hoje. Então a dificuldade no começo é necessária. Ela que vai te fortalecer. Se não aguentar no começo, aí vai ficar só no sonho, fazer nada. As dificuldades no começo são pequenas, comparadas com os desafios grandes. Não é que a dificuldade vai aumentar, mas você precisa não esmorecer com qualquer dificuldade, obstáculo que você encontra na sua frente. Porque virão, é uma oposição, é um reino contra o outro. Né?
Deus usando pessoas como o Projeto Gadareno e outros para tirar pessoas da rua, e o inferno investindo com drogas e de tantas formas para prender o cara na miséria. Então é toda uma guerra espiritual que você tem que estar preparado para ela. Você tem que entender que nós não vamos lá dar um pão e um café, coisa parecida. Não, nós vamos lá em no nome do Senhor Jesus para resgatar aquela pessoa lá, para pregar o Evangelho, para demonstrar o amor de Deus, né, para demonstrar que Deus não me esqueceu lá. É muito comigo, você já esteve conosco, já sabe disso? Com certeza. Então, nós chegamos e dizermos que nós estamos ali porque Deus mandou nós ali, né? Nós somos a resposta de Deus ao clamor dela. Deus não esqueceu de você. Ainda que às vezes, a maioria das vezes nós chegamos lá e demos um abraço, um lanche, algo assim, mas nós demonstramos Deus não esqueceu. Deus não esqueceu de você, né? Sim. Não, isso é muito lindo, né? Porque hoje as pessoas confundem esse trabalho, né? Em outras igrejas eles até chegam a fazer só a parte do assistencialismo, né? De levar só um pão, um café e fica por aquilo mesmo. Hoje no Gadareno, o que o senhor faz de diferente, que está dando tão certo, que tantas pessoas estão saindo da rua, do que está sendo feito aí fora, por exemplo, em outras igrejas, né? Que eu tenho um amigo meu que ele faz essa questão do sopão, tudo, mas eu não vejo sair tanta pessoa da rua quanto aqui no Ministério Gadareno. O diferencial nosso é continuidade. Continuidade. À medida que você vai andando, você vai vendo, enxergando melhor as coisas, tendo mais clareza das coisas. Então, quando nós saímos no começo, os 8, éramos com sanduíche e café, que é o que nós levamos para a rua até hoje. E no começo achei que era só aquilo. Daí eu comecei a voltar para casa e falei, puxa, mas está faltando alguma coisa aqui. Né? Eu estou indo embora e está ficando todo mundo na rua. Tem 6 mil aqui em Curitiba, região metropolitana. É evidente que não vamos tirar os 6 mil, mas alguém a gente consegue tirar. Alguém vai tirar. Pode ajudar. O que pode ser feito? E nós éramos muito ingênuos, não tínhamos experiência nenhuma. Nós fomos lá, aprendemos fazendo. Deus nos dirigiu. Aí nós internamos as primeiras pessoas, né? Começamos a internar. Daí quando eu internei a primeira pessoa, enquanto ela estava lá, já pela metade do internamento, eu pensei comigo, puxa, mas o que eu vou fazer com esse camarada quando ele sair de lá? Aquela pessoa, uma delas, a que ficou, ele tinha 10 anos de rua. 10 anos. Então, uma pessoa como essa não vai voltar para casa, para a família. Ele nem sabia onde estava a família lá, né? Ele tinha perdido contato com a família, com o filho. Ele já desaprendeu a viver, né? Estava vivendo... quem sai da rua com muito tempo de rua, e nós temos pessoas com 10, com 15, com 20 anos de rua, é como se você pegasse um índio lá do meio do mato e trouxesse para a cidade. Ele soltasse no meio da cidade. A rua é uma sociedade. A margem da sociedade é uma sociedade. Então eles têm os jeitos deles, eles aprendem a viver e sobreviver naquele meio. Então até você reintegrar ele é um processo. Então nós colocamos ele lá na casa e eu pensei comigo, e agora? Vou fazer o que com ela, com essa pessoa? Aí nós alugamos para ele um quartinho e começamos um processo de reintegrar. Depois alugamos uma casa e num futuro e fomos aprimorando. Com o tempo depois a gente alugou uma república, abriu uma ONG que chama-se Casa do Filho Pródigo e hoje as pessoas que são tiradas da rua são acolhidas lá. Descobrimos com o passar do tempo que o que faz diferença, a grande diferença é a palavra de Deus. Você pode ter a terapia que tiver, tem o psicólogo, o psiquiatra, ou seja, o que estiver fazendo, mas a palavra de Deus ela é fundamental. Fundamental. Então, aí hoje nós temos um programa que é o 40D, que eu creio que esse é o grande diferencial que nos mostrou, né? Esse é porque nós não internamos, nós começávamos internando, hoje internamento é o último estágio. Nós tratamos a pessoa por 40 dias na rua, acompanhamos ela. Ela está em situação de rua e nós acompanhamos ela mesmo na rua por 40 dias. Ela tem uma programação, toma café todo dia conosco, almoça, tira os documentos, vai para o médico, faz uma rotina normal. Entendi. Né? E deixa as coisas dela aqui, no final do dia ela pega tudo e volta a dormir na rua de novo. 40 dias. E depois de 40 dias, se ela passar esse período de 40 dias sem usar droga na rua, aí então nós reintegramos ela. E lá na frente, se ela recair, daí nós internamos. Entendi. Então, esse é o diferencial. Então, às vezes a pessoa fica internada, vai ficar 6 meses na clínica. Nós fica aqui 40 dias e é o suficiente para reintegrar. Sim. Mas é a continuidade, é atender na rua, é ter um processo que, no nosso caso, como nós não temos uma comunidade terapêutica para internar, vamos procurar vagas sociais ou algo parecido com o teu caso, nós temos nosso programa, que é o 40D, a pessoa ela é incluída, reintegrada, e o primeiro processo de reintegração você dá dentro da igreja,
As pessoas começam a conhecer, tá todo dia aqui, faz um curso, faz outro, faz veredas, passa por Alfa e outros cursos que tem aqui dentro, ela começa a se integrar, ela começa a voltar à sociedade aqui dentro. Entendi. Né? Ela começa a voltar, ela começa a ter vida novamente, né? Sim. Porque na rua ela basicamente não tem, ela está sobrevivendo, né? Sim. E olhe lá, né? Então, esse processo dos 40 dias começa, na verdade, a trabalhar também o psicológico da pessoa, né? Para ela entender que ela está voltando para a sociedade. Você pensa a dificuldade do camarada que está na rua, acordar todo dia, que até então ele ficava na rua com droga. Ele acordar de manhã e não usar nada, não beber nada, como eles dizem, encarar de cara limpa, sabe, o dia. Levantar no meio da rua, porque daí começa a voltar a sanidade nele. Sim. Né? Ele não nasceu na rua, ele tinha sua casa, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Ele começa, então a primeira coisa que ele cata, chega de manhã, ele cata tudo e quer sair dali, cedinho. Ele chega aqui na base, aqui, deixa tudo, toma um banho, toma um café. Daí eles tomam um banho, tomam um café. Isso, começa a desmontar na cabeça dele aquela ideia que rua é casa. Começa a mostrar para ele que ele não precisa se conformar com aquela situação que Deus tem. Ele passa a ser, coisa que ele já tinha perdido na rua muitas vezes, quando está muito tempo na rua, a vergonha da rua já. Ele via até, de certa forma, alguma vantagem naquilo ali. Entendi. Diabólico isso até. Ele acaba perdendo isso porque ele, pela sanidade que voltou. Legal. Então hoje, o que acontece? Então você faz um acompanhamento na rua, 40 dias com essas pessoas, e fazem esse acolhimento com elas, levam elas para algum lugar. Para um lugar. Para uma casa do pródigo, lá nós ficamos lá até uns 9 meses com a pessoa depois. Entendi. Daí nesse inteirinho ela conclui a documentação dela, já começa a restabelecer contato com a família, né? Legal. Procura um trabalho. E hoje, por exemplo, a gente não vê esse trabalho, dificilmente a gente vê esses trabalhos em igreja, de fazer esse acolhimento, fazer esse acompanhamento. Realmente é só o assistencialismo ali, né? Aí a minha dúvida hoje, pastor, qual é o alcance do projeto Gadareno hoje a nível Brasil, nível Curitiba, nível Paraná? Que tamanho que está hoje o projeto Gadareno? Então, hoje em Curitiba, nós somos, graças a Deus, referência com população de rua, né? Então, as pessoas quando falam de pessoas que atendem população de rua, o nosso nome é lembrado, é um dos lembrados aí. Como quem tem um trabalho com continuidade. Continuidade é uma coisa importante, sabe? As pessoas começam o processo e se abortam, por isso que... Né? Então, eu creio que... E há 2 anos atrás vieram os estados aqui em Curitiba fazer um treinamento conosco num curso da Quadrangular através da Secretaria Geral de Missões, que chama-se o CI 21. Então, pessoas ficaram 21 dias aqui, eram 10 estados, estiveram aqui, além do Paraná, mais 9 estados. Agora, em julho de 2018, estarão novamente aqui. Então, na época, as pessoas não podiam ainda abrir igrejas com projeto Gadareno nos seus estados, porque nós não éramos SGMs, era um projeto da igreja local que estava ensinando como é que nós fazemos. Agora, a partir de 2018, nós já podemos ser nacional. Então, uma das pessoas que fez o treinamento conosco lá, um dos estados, que foi do Rio de Janeiro, aguardou esse processo, nós estávamos habilitados para isso, e agora tem um projeto Gadareno aqui em Curitiba e no Rio de Janeiro. A partir agora de 2018, todos que vierem para cá e quiserem abrir nos nossos moldes, pela Secretaria Geral de Missões, eles podem ter nos seus estados aí. Mas o sonho nosso é que todo mundo tenha, e a partir desse ano a gente vai poder dar esses treinamentos assim e habilitar as pessoas lá. Então hoje nós somos reconhecidos aqui em Curitiba como um trabalho lembrado, e nacionalmente nós somos reconhecidos, pela graça de Deus, como um trabalho que atende à necessidade aí da população de rua. Quando se fala nacionalmente hoje de projeto com população de rua, nas igrejas evangélicas quadrangular, somos nós que estamos aí. Estão mostrando nós como sendo um projeto que está fazendo esse trabalho continuadamente. Que legal. Aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar ali o site do Projeto Gadareno para conhecer melhor e tal. Às vezes se a pessoa fala assim, poxa vida, que legal, eu queria fazer alguma coisa com isso, mas não sei como. Hoje vocês dão treinamento para essas pessoas, então? Seja bem, agora em julho terá o CI 21. Ele vai, procure lá na página da Secretaria Geral de Missões, em julho vai ter um treinamento aí para as igrejas do Evangelho Quadrangular. Fora da igreja quadrangular, fale com eles lá, eu não saberia dizer para você, porque daí são autoridade para cima de nós, entendeu? Mas eu sei que, porque para dar quadrangular, pode ficar. Será um treinamento de 21 dias ininterruptos. Isso é umas 9 horas por dia. São 200 e poucas horas de curso. De treinamento. A pessoa fica hospedada aqui no Roxo, aqui próximo. Quem é de outros estados, né? Tem uma quantidade limitada de vagas. Estão começando agora as inscrições aí.
Quem aqui mora aí por perto, da região, pode voltar a dormir em casa, vem. Mas quem tem as informações, a Secretaria Geral de Missões vai dar. E se ele entrar no site lá, e vai encontrar os contatos lá. Não, legal, a gente vai deixar na descrição então todos esses contatos do site, do curso, tudo que você precisa saber sobre esse projeto gadareno. E se você tem vontade de fazer alguma coisa relacionada a isso, faça como o pastor Jorge. Apenas obedeça a voz de Deus, porque Deus quer usar pessoas para amar essas pessoas que estão à margem da sociedade. Hoje o pastor Jorge começou apenas com uma pessoa e hoje ele alcança inúmeras, mas inúmeras pessoas mesmo nesse projeto e tem realmente feito a diferença, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Pastor, para a gente encerrar, o senhor se considera um missionário? Eu diria que eu apoio missionários. Apoia missionários? Eu sou alguém que apoia. Eu sou da equipe de apoio. Da equipe de apoio, que eu fica sou por trás ali. eu sou da equipe de apoio. Eu tenho prazer em ver ministérios nascerem, né? Se eu posso... Tanto é que a gente vem treinar para cá. Quem veio para cá das igrejas, zero da quadrangular ou não, mas eu gosto muito de... Eu vejo o reino crescendo, né? Eu vejo o reino. Que legal. Reino. A palavra é reino. É reino. Então tá bom, pastor, é isso. Muito obrigado, né, pela conversa. Obrigado. Amei conhecer a sua história. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever, pois toda semana postaremos novos vídeos. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Eu quero